Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Peço para que você fique até o final, porque acredito eu ser de grande valia o aprendizado de hoje. Bom, a nossa temática já está aí na tela, como você pode ver, e o texto está em Cantares, capítulo 2, versículo 1. O texto diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Bendito seja o nome do Senhor. É um texto bastante conhecido. Vamos utilizar uma linguagem bem alegórica aqui e uma linguagem bem figurativa, tá? Então seria bom que você ficasse até o final para aprender. Será rápido, acredito eu que não demoraremos muito tempo, tá? Até porque é uma temática muito simples, muito breve. É só para a gente trazer essa curiosidade essa comparação desta planta chamada lírio dos vales, né, e traçando uma comparação com Cristo, com o seu ministério, não é, com a igreja e tantas outras atribuições, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido e deixar um aviso, ou vice-versa, né? Ou deixar um aviso e fazer um pedido, a ordem dos fatores não vai alterar. Então, qual seria esse aviso? O aviso é exatamente esse. Se você é, deseja e quer ter o PDF deste material, adquirir esse slide que eu estou apresentando aqui para você, tem o link na descrição do grupo do WhatsApp, onde você pode ir lá e solicitar o resgate desse material, tá ok? É de grande valia, muito importante, muito bom para você em casa. Você que é professor, líder de algum departamento, você que gosta de apresentar os seus estudos, trazer uma palavra no culto de doutrina, tá? E até mesmo para questão pessoal mesmo, tá? Se você quiser, tem aí o link da descrição abaixo deste vídeo. E falei do aviso, agora o pedido. O pedido é esse: que você nos ajude, por favor, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando seu like, ativando as notificações, tá? E fazendo isso, você estará nos ajudando e engajando justamente conosco mais um estudo bíblico, mais uma temática que julgo eu ser importante. É uma mensagem bíblica, é uma mensagem que trará com certeza conhecimento e edificação para nossas vidas. Talvez você nunca tenha visto ou ouvido falar dessas atribuições desta planta correlacionada a Cristo e sucessivamente a sua obra, a igreja, assim por diante, né? Mas hoje você tem essa oportunidade, então não seja egoísta, compartilhe com mais pessoas esta mensagem, compartilhe com seus grupos, compartilhe com muita gente, muitas pessoas e nos ajude a engajar deixando seu like, seu joinha aí e comentando, participando e interagindo conosco, tá bom? Esse aqui é o meu pedido. Então vamos para o texto em si, tá? Cantares capítulo 2, versículo número 1, e diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Vejamos a descrição, ó. O Senhor, de uma maneira tão gloriosa, tem se revelado em nosso meio. Muitas daquelas palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, à igreja primitiva, hoje o Senhor nos traz também o simbolismo profético e maravilhoso para as nossas vidas. Lembre-se, este versículo cumpre-se um simbolismo profético e um simbolismo e também a profecia. Simbolismo profético porque está falando do futuro, né? É um símbolo daquilo que seria a obra de Deus através de seu filho dentro desse simbolismo, utilizando esta planta como símbolo. E também podemos nos maravilhar quando nós entendemos e compreendemos o que o texto bíblico estava querendo dizer acerca da rosa de Saron e o lírio dos vales, tá? O Senhor nos chamava a atenção para a beleza da comparação em Cantares que o Espírito Santo faz do lírio com a obra e com o Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Então, como eu estava falando, o escritor
de Cantares estava querendo, através do Espírito Santo ali, fazer, chamar a nossa atenção, fazer o comparativo com a planta, com as belezas da planta, com as nuances desta planta, fazendo um comparativo com a obra do Senhor, do Espírito Santo e a obra de Cristo, tá? Então, Jesus é o lírio dos vales. Então, o primeiro tópico vai falar aqui, Jesus é o lírio dos vales. Ó, o Senhor aqui se compara com o seu espírito ao lírio. E aqui, o próprio Senhor Jesus faz referência à igreja a respeito desta flor, o lírio. Ele disse: Olhai para os lírios do campo. Ele chamou a atenção da igreja e dos discípulos para o crescimento do lírio e faz referência à beleza, à forma, ao crescimento, à beleza do lírio em todos os aspectos a respeito daquela flor que ele mesmo, pelo Espírito do Senhor, se compara. Ele disse: Olhai os lírios do campo. Disse que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Aqui, o Senhor mostra a figura de Salomão cheio de poderes da sabedoria, cheio da graça do Espírito Santo, quando ele foi adornado pela sabedoria do Espírito Santo. Salomão, na sua riqueza, na sua majestade, coroado de toda a glória, uma vez que Deus fez com que ele prosperasse em tudo quanto ele quisesse, porquanto ele servia com sabedoria ao Senhor. Ele tinha um propósito em seu coração, de fazer tudo aquilo que Deus desejava para o seu povo. E assim, ele foi um servo abençoado. Mas o Senhor Jesus aqui, dizendo a respeito de Salomão, ele disse que apesar de Salomão ter sido o homem mais sábio sobre a terra, porque ele recebeu de Deus a sabedoria, revestido de riquezas, de majestade e glória, ele disse, o lírio ser em muito superior em sua glória e em sua beleza. Assim, o homem se admira ao ver a glória em Salomão e a sua riqueza, ladas de ouro que ele tinha, as suas vestes suntuosas, magnificentes. O Senhor compara ao lírio na sua beleza espiritual. É a sua comparação eterna e profética. O Senhor revelou que 7 características fundamentais estão inseridas dentro do lírio e quis que o Espírito Santo o comparasse com a igreja. O Senhor, comparado com o lírio, com a obra e a igreja, o Senhor nos chama a atenção para estas características. E a primeira delas é o tipo, a forma do lírio. O tipo e a forma do lírio. Então, primeira característica profética do lírio. Primeira característica profética é que ela é uma planta, uma planta de maneira sobrenatural, comparada especialmente, poderosamente, com aquilo que Deus está realizando em nossos dias. Nós sabemos que o lírio é uma planta tuberculada, ou seja, nasce de batatas. Assim como, é, como a mandioca, assim também como a batata doce, como o aipim, o inhame. O lírio, o lírio aqui apresentado, ela faz parte dessa mesma família de planta tubércula, né? Ou tuberculada, ou seja, as suas raízes, ela pode crescer e se desenvolver. Nós não temos conhecimento se essa raiz do lírio ela é comestível. Acredito que não. Não encontrei nada com relação a isso. Mas, só para a gente ter, por exemplo, a cenoura, ela é uma raiz, tá? A cenoura, aquela parte que a gente consome, ela é uma raiz. A batata doce também é uma raiz, né? E a gente pode perceber porque ela
fica embaixo da terra, né? Se retira ali e vem a raiz, a gente serve de alimento. Sabemos que essa questão da alimentação de raízes, ela é bem primitiva e para nós aqui herdamos muito da cultura indígena, né? Um aipim, um inhame, a própria mandioca que faz a farinha, por aí vai. Então são plantas tuberculadas, ou seja, nasce de batatas, né? As suas raízes são formadas de várias batatas subterrâneas, internas, cobertas por terra. Preste atenção na primeira característica profética, hein? Estou falando sobre isso. Então, as suas raízes se aprofundam, espalham em várias batatas, e assim ninguém as vê, que está debaixo da terra. Ninguém sabe a sua aparência, sem forma alguma, ela se enraiza, ela se aprofunda em forma de batatas, com base. Elas então, ao morrer, elas germinam a flor belíssima que é comparada à obra e ao Senhor Jesus. Agora, diante disso aqui que eu já falei, qual é o texto bíblico que te traz à mente? Qual é o texto bíblico que faz florescer a sua mente? Nós sabemos que tem o livro do profeta Isaías, ele escreve um texto, se não me engano, no capítulo 53, ele fala que Jesus não, viria sem aparência alguma, sem formosura, né? Seria o mais indigno dentre os homens. Então, aí já aponta esse fato de não ter formosura, de não ter beleza, já é um fato característico da aparência do Messias. Isaías diz que as pessoas, quer dizer, da sua época, olharia para ele e geraria menosprezo ou desprezo. Não haveria beleza ou formosura alguma que alguém pudesse se encantar. Então aqui já vai a primeira característica profética do lírio. Segundo, por ser uma planta tuberculada, suas raízes estão debaixo da terra, o interessante fala aqui de morte, tá? Olha só que o texto diz aqui, ó, sem aparência, sem formosura ou sem forma alguma, ela se enraiza, ela se aprofunda em forma de batatas, aonde? Debaixo da terra, com base, elas, então, ao morrer, pronto, fala da morte. Quem morreu para que pudéssemos ter vida? Quem morreu para que pudéssemos gerar vida ou gerar vida em nós? Cristo, tá? Então, ao morrer, elas germinam a flor belíssima. Então, olha só, depois da morte de Cristo, foi germinada uma flor, tá? Essa flor gloriosa, essa flor maravilhosa, podemos dizer que era a, o nascimento da igreja. Porque a igreja ela nasce no Calvário, com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Ele morre para poder a igreja ter vida, para ter vida a partir para que a igreja pudesse surgir a partir da sua morte, mas quando ele ressurge glorificado e belo. Isso fala da completude da obra de Deus. Isso fala da forma completa da obra do Senhor, tá? Que esteve no solo da terra, como a raiz do lírio, da batata dos lírios, que morreu, tá? Foi para o seio da terra e depois ressuscitou, porque germinou, tá? Porque sua obra foi completada e ele ressurge de baixo para cima, né? De forma ressurreta, com uma flor belíssima e gloriosa. E tudo isso é comparado à obra do Senhor, né? A obra e também a própria pessoa do Senhor Jesus. Assim, sem beleza, sem parecer nem formosura, algo mais profundo nasce daquela planta tubércula, o lírio dos vales. Olhando para aquela planta, ninguém pode imaginar que dela sairá algo tão profundo e tão belo. Mesma coisa,
Os judeus da época de Cristo, os religiosos da época de Cristo, aqueles que ignoraram a obra de Cristo, que ignoraram a divindade de Cristo, que ignoraram a pessoa de Cristo, nunca puderam imaginar que daquele manso e humilde Nazareno, que não tinha beleza, não tinha formosura, o mais indigno dentre os homens, homens de dores, tá? Ninguém pudesse olhar para ele e dava algum tipo de valor, valorar, era motivo de desprezo e menosprezo. Ninguém nunca podia imaginar que daquele homem, que a partir daquele manso e humilde Nazareno, daquele Cordeiro de Deus, viria algo tão glorioso e tão magnífico e tão majestoso, que era a obra que o mesmo operaria. Então, a obra da redenção é uma obra linda, maravilhosa, e é uma comparação com o lírio dos vales, tá? Então, a planta que morre, a planta que se enraiza na terra e depois da sua morte, ela germina e ela brota como uma planta linda e maravilhosa. Assim fala da morte e ressurreição de Cristo. Então, olhando para aquela planta, ninguém podia imaginar que dela sairia algo tão profundo e tão belo. Na verdade, e sem parecer em formosura em sua forma e todos os seus aspectos, como veremos aquilo que Deus está realizando nos últimos dias, que também é preparando a igreja para o arrebatamento, né? Então, Cristo com essas palavras, Cristo com esta obra, também está até hoje preparando a igreja para o arrebatamento. Segunda característica profética do lírio. O Senhor nos chamou a atenção e nos chamava também a atenção por vários aspectos. A base, onde saem os lírios, de onde provêm os lírios, as batatas que estão ligadas a todas as proliferações subterrâneas das raízes. Ele compara isso à base desta obra. A obra do Senhor, a obra que o Espírito Santo está realizando no mundo, no seio da igreja, é sem parecer, sem promoção humana. É o Senhor ordenando o mundo ao coração dos homens. É o Senhor Jesus orando para o Pai quando disse: Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. A igreja está vendo aquilo que o mundo não está vendo. Olha aí, é o tesouro escondido no campo, é o ornamento da planta no subterrâneo, no oculto dos olhos. As batatas lá embaixo germinam ao morrer, germinam e produzem o seu efeito, o seu produto final, que é a beleza do Espírito Santo. Assim, as batatas são o quê? São símbolos proféticos também da doutrina dos apóstolos. Então, a base, né? Fala de base. As batatas aqui fala sobre as bases pelas quais o cristianismo está formado e está alicerçado nos ensinamentos de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Tá? E a obra de Deus está aí, escondida para o mundo, mas revelada para a igreja. E a igreja consegue contemplar, só quem é igreja consegue contemplar a obra que Cristo está fazendo no mundo, na geopolítica, consegue vislumbrar aquilo que Deus está fazendo na natureza, aquilo que Deus está fazendo no espaço sideral, aquilo que Deus está falando e fazendo nesse ambiente chamado mundo. E é uma obra maravilhosa, porque enquanto as pessoas acham que Deus não existe, enquanto as pessoas acham que o arrebatamento é uma história de carochinha, acham que a igreja é uma invenção de um homem, é uma invenção de um filósofo, dizem que Cristo é um filósofo, o maior pensador, né, o maior sociólogo, mas nunca dizem que Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Só quem recebe esta revelação, só quem recebe esta visão, tá, das coisas espirituais, deste mundo subterrâneo, digamos assim, que está oculto aos olhos humanos, mas que está aberto aos olhos espirituais da igreja. E Cristo está preparando a igreja exatamente assim, abrindo seus olhos, tá, abrindo a visão espiritual.
ensinando e dizendo para a igreja: olha, é, mantenham-se firmes na doutrina dos apóstolos, mantenham-se firmes na doutrina cristã verdadeira, na ortodoxia verdadeira, tá? Mantenham-se firmes e atentos àquilo que os apóstolos já nos ensinou, tá bom? Próximo é a terceira característica profética do campo, a planta. A planta, a flor. A terceira característica aqui vai falar sobre a planta e a flor. É dividida em seu bojo único. Então, a planta ela tem um bojo único e é dividida em 5 partes. O lírio se abre como a boca de uma corneta. Esta flor tem 5 aberturas, como se fosse pétalas. A gente tem aqui na capa, nós temos aqui, ó, tá vendo? Só uma imagem ilustrativa aí. Então, olha só, observando essa imagem, dá para perceber, né? Dá para perceber, sim, o formato da planta, né? Como se fosse um funil, como diz aqui o texto, né? Então, ela vai se abrindo como uma corneta, né? Uma boca como se fosse um funil, uma corneta. Esta flor tem 5 aberturas, como, como se fossem pétalas. A flor em si, ela é única, mas no abrir da flor, ela tem 5 ramificações, 5 aberturas, simbolizando os 5 ministérios do Espírito Santo na vida da igreja. Olha que maravilha! Olha que espetáculo, irmãos. Então, os 5 ministérios do Espírito Santo na vida da igreja. É a doutrina perfeita dos apóstolos. 5 ministérios na vida da igreja. A base da doutrina, a base da palavra que vai originar no seio da igreja a presença do Espírito Santo. O lírio tendo 5 pontas, simbolizando os 5 ministérios. Esta é a característica do corpo. E a palavra do Senhor, a profecia, compara o Senhor Jesus e diz: olhai os lírios do campo. Aí a expressão lírios, no plural, exatamente o corpo. A ideia de corpo e que o Senhor Jesus mostrava é a igreja comparada, também adornada pelo Espírito Santo. É o corpo de Cristo. Cristo é comparado ao lírio. Ele disse que mesmo a formosura e todo o esplendor de Salomão não pode comparar-se com ela, a igreja. Assim, Deus vê a igreja diante de seus olhos. Assim, para o Senhor Jesus, a igreja é imaculada. Maravilha, hein? O Senhor Jesus aqui compara a sua igreja como sendo lírio. Portanto, a igreja tem sobre si a graça, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, adornada pelas vestes de santidade. Ela é vista pelo Senhor com a beleza que nem mesmo Salomão, com a sua glória, com a sua riqueza, ela é comparada com a perfeição da obra de Deus, a qual o Espírito tem realizado em nosso meio. A beleza da igreja na perfeição do Espírito Santo, não firmada sobre coisas do coração, dos pensamentos do coração humano, mas firmada sobre a palavra da verdade, sobre uma doutrina viva, é a boca de Deus falando ao coração da igreja. É o servo orando. Olha aqui, Deus falando, dando revelações, visões, profecias, seminários, etc. Reunimos-nos o Senhor, reunimos-nos o Senhor, a presença do Espírito Santo. Deus vê a igreja como o lírio, porque assim como o lírio tipifica o Senhor Jesus, a igreja, sendo o corpo, também é comparada por Deus a olhar para nós, como sendo o lírio dos vales. Assim, ainda a importância também da forma é a beleza que está no corpo.
O Senhor vê, então, a beleza, um conjunto, e é exatamente a igreja reunida na oração, no jejum, no contexto da palavra do Senhor. É a beleza que o Senhor vê, a harmonia da igreja na sua espiritualidade. Terra fértil, olha aqui. Mas o lírio, ele necessita de uma terra fértil para o seu crescimento e para a sua formosura apenas. É necessário uma terra fértil, de uma terra úmida, uma vez que o lírio necessita de muita água para o seu crescimento. E assim como disse, Israel não é uma terra apropriada para o cultivo de lírios. Assim aconteceu na igreja e no mundo. O Senhor Jesus deixou profeticamente lá sua obra, lá em Israel. Não foi uma terra fértil para o lírio dos vales nascer. Não é uma terra fértil, uma vez que Israel rejeitou o Senhor Jesus, mas aqueles que se converteram, os judeus, os primeiros discípulos, a igreja primitiva, lá ficou florescendo a glória de Deus. Então, esse mundo não seria uma terra fértil para a implantação da igreja, mas mesmo assim, Cristo implantou e deixou a semente do lírio, e hoje é o que é. Se tornou o que se tornou e tem se tornado cada vez mais o que é. Da mesma forma, profeticamente, Cristo operou a sua obra lá em Israel, que não foi uma terra fértil, né, para o lírio dos vales nascer. Não é, lógico, uma terra fértil, uma vez que Israel rejeitou o Senhor Jesus, mas aqueles que se converteram tornaram-se sementes deste lírio, né, semente desta planta maravilhosa aqui, que floresceu a glória de Deus. Então, ele permitiu que o lírio nascesse. É a igreja que lá nasceu, numa terra pedregosa, cheia de areia, de terra não férteis. Mas o Senhor permitiu que lá nascesse. Não é uma terra própria apropriada para o cultivo dessa flor, mas o Senhor permitiu que onde estava toda a imundícia, no meio dos espinhos, no meio dos gentios, nascesse. Oh, glória, maravilhoso. Olha que tantas atribuições proféticas diz essa flor, né? A terra fértil é a terra cheia de matéria orgânica, coisa apodrecida de todo o material orgânico. Assim também a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No meio do pecado, no meio de um mundo que está no pecado, em meio a tanta imundície, o Senhor fez florescer em abundância o lírio, e nós, gentios, somos comparados com o lírio do vale. Louvado seja o Senhor. É a igreja gentílica que o Senhor está adornando pelo Espírito Santo. O Senhor, quando olha para a face da terra, ele vê que superabundou sobre a terra imunda o poder do seu Espírito Santo, numa igreja adornada pelo Espírito, e que será arrebatada no dia do Senhor. Israel não era uma terra fértil, mas a terra fértil foi encontrada no meio da imundície, no meio do pecado, no meio da matéria orgânica, no meio dos ímpios. O Senhor tem florescido. Chamo atenção para esta característica. O período seco de Israel. O terreno não próprio para este cultivo desta planta, mas em meio aos gentios, o Senhor realizou a sua obra. Assim, o Senhor Jesus tem realizado a sua obra no meio da igreja. Maravilha. Está bem explicativo aqui, né, irmãos? Então, quando tiver bem explicativo, não vou me ater muito para ganharmos tempo. O lírio possui três cores. Olha aí uma outra característica. Uma delas é o verde. O talo da planta é totalmente verde. O verde é símbolo da salvação no corpo, o símbolo da nova aliança que o Senhor fez com a obra. Assim, a presença do selo do seu sangue ou do sangue do Senhor Jesus na vida da igreja, a salvação. A própria igreja são três cores que caracterizam aos olhos de Deus a sua igreja amada. Verde, simbolizando o selo da salvação no corpo, a nova aliança feita com o homem. O branco é o que reverte todo o exterior da flor, mostrando a presença do Espírito Santo que adorna a igreja. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, envolvendo a igreja com seu Espírito maravilhoso, é o símbolo da santidade.
é um povo santo, é uma igreja lavada e remida no poder do sangue do Senhor Jesus. A palavra nos diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. A Deus, a igreja do Senhor Jesus é vista assim, uma igreja imaculada, sem mancha, santificada pelo Espírito Santo. No interior, da parte interior, de dentro do bojo desta flor, o pólen da flor, dentro da coroa, dentro da flor, a cor fundamental, que é o amarelo, símbolo do poder do Espírito Santo. Assim, o poder do Espírito Santo no interior, não no exterior. Não são com palavras apenas, mas um coração totalmente entregue ao Senhor. É a profundidade espiritual, é a presença do Espírito Santo na profundidade dos corações. É o Espírito Santo no íntimo da igreja. É o poder do Espírito Santo se manifestando no interior, isto é, no meio da igreja. Assim, verde a salvação no corpo, a igreja com o selo do Senhor Jesus na nova aliança. O branco, a santidade, a beleza do Espírito Santo, beleza esta caracterizada pelo branco. O Senhor Jesus disse que nem a glória de Salomão era comparada à formosura desta flor. E a igreja, em Cantares, quando o Senhor diz: vem, minha amada, querida minha, é a beleza do Espírito Santo na vida da igreja. É a igreja bela, pois a beleza que está nascendo debaixo do poder do Espírito Santo, a santidade do Senhor Jesus em nossas vidas. Por isso, a igreja ao lado do Senhor Jesus torna-se bela. A sexta característica profética do lírio. Ainda outra característica muito importante também é a respeito do crescimento desta flor. O Senhor nos chamava a atenção para o crescimento desta flor. Esta planta tanto cresce para baixo como para cima. A planta, por ser tubércula, as suas raízes em elos, em batatas, se aprofundam, mostrando assim o Senhor Jesus, o seu crescimento, sem nenhuma aparência, como vimos tipificado inicialmente. A obra do Senhor aprofunda-se nas bases. A igreja firmada sobre a rocha, sobre a doutrina do Espírito Santo, o crescimento para cima é o resultado de morrer. A semente, se vai morrer, não vem a germinar. A semente, se vai morrer, não vem a germinar. Mas se a semente morre, ela germina e produz as suas flores. É exatamente o homem crucificado na sua carne, o seu eu, a sua vaidade, o seu ser, é a igreja crucificada com Cristo, perfeitamente. E assim podemos dizer, como o apóstolo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós, esperança na glória. É a igreja crescendo para cima, florescendo. Ela é alimentada nas bases. Ela floresce e então mostra o esplendor da sua glória. A glória do Senhor Jesus Cristo resplandecendo na igreja. Assim, a igreja é o espelho refletor da glória de Deus. Moisés, quando desceu do monte, depois de estar com Deus, o seu rosto brilhava. A glória do Espírito Santo. Deus fez resplandecer no rosto da igreja a glória maravilhosa do seu Espírito. É o nascer das bases, é o resplandecer para cima, a formosura da flor. Então, a flor, o lírio, cresce tanto para baixo como para cima também. É o resultado do poder, diz a palavra de Deus assim: olhai os lírios do vale, como eles crescem. É a expressão que nós lemos. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. É a expressão da palavra. É o crescer na graça do Senhor, é a igreja firmada, enraizada na rocha, no poder da doutrina, no poder da palavra, resplandecendo a sua glória, a glória do Espírito Santo. E o Senhor disse: olhai para os lírios os lírios do campo, como eles crescem. É a igreja crescendo, é a obra do Senhor crescendo para todos os continentes. O Senhor está realizando a obra em Portugal, aqui na América do Sul, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai.
O Espírito Santo realizando a obra por todos os lados. Olhai os lírios do campo, como eles crescem em terra fértil. Onde abundou o pecado, o Senhor está fazendo com que a sua graça seja derramada sem medida. Ele disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sétima característica profética, então, do lírio. Finalmente, a última característica, ou seja, a sétima característica que, que é o alimento que provém desta flor. Numa visão, o Senhor mostrou uma quantidade muito grande de enxames de abelhas aqui no Manaim, com uma grande plantação de lírios. Estes enxames iam lá e tomavam o néctar do pólen dos lírios para a fabricação de mel e levavam para a sua colmeia. Esta colmeia era enchida, era cheia de azeite. As abelhas fabricavam dos lírios, do néctar, produto do pólen, e então colocava dentro daquele hexágono regular, de dentro das colmeias, então a produção do mel. A produção do mel era tão grande que se derramava, caía, transbordando-se dentro dos favos do mel da colmeia, uma vez que superabundava a quantidade de fabricação do mel. Assim, o Senhor nos chamava a atenção para este fato tão extraordinário. As abelhas colhendo do lírio o néctar para a fabricação do sabor delicioso do mel. Que coisa mais doce que o mel! Que coisa mais doce que o mel! Eu acho que não existe, né? Que coisa há mais doce que o mel? É exatamente o alimento que o Senhor está dando à sua igreja. A igreja comparada pelo Senhor Jesus como as delícias, como os favos de mel. A presença do Senhor Jesus é o alimento que a igreja produz. O Senhor se faz presente dentro da igreja para recolher o mel, para ali se deliciar com a glorificação da igreja, do nosso louvor, da nossa fidelidade, do nosso testemunho, da nossa vida espiritual em sua presença. O Senhor nos chamava a atenção para a produção em abundância do mel. Que coisa maravilhosa! Quando o Senhor olha para nós, pode então assim nos ver produzindo mel. Foi exatamente o que o Senhor tem retirado da igreja. É exatamente o produto final de toda esta dinâmica. É que o Senhor Jesus está operando pelo Espírito na vida da igreja hoje. O produto final é exatamente o esplendor de sua beleza. É a produção em abundância de mel. Finalizando esta palavra, aqui nos chamou mais atenção é exatamente a formação da colmeia, o hexágono regular. O hexágono é a figura que os arquitetos chegaram à conclusão que era a figura mais perfeita para a construção de uma colmeia. E as abelhas sabiam disso, porque não havia perda de nenhum espaço. Na formação de um outro hexágono, era exatamente encostando uns aos outros, e assim sucessivamente encostando um ao outro. É exatamente a perfeição do Espírito na vida da igreja. É a produção de mel. Se ela fosse redonda, perder-se-ia muito espaço. Estes espaços, e por estes espaços, por exemplo, com a formação das abelhas no seio da igreja, era perfeito, sem perda de nada. É exatamente a perfeição do Espírito Santo na vida da igreja, superabundando o mel. É exatamente o derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, e Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Bem-aventurados sois vós que estáis sendo adornados pela formosura do Espírito Santo. Glória a Deus, maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, chegamos então ao final de mais um vídeo aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado. Olha, faz o seguinte, pare o vídeo, volte várias vezes, né? Leia, escreva, tire aí as referências legais, as comparações, aí os simbolismos aplicáveis, né? Desta mensagem sobre o lírio dos vales.
Então entendemos que o Lírio dos Vales não aponta só para Cristo, mas aponta também para a sua igreja e para a sua obra redentora, tá? Então Cristo e a igreja podem ser comparados aos lírios dos vales, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Mas ó, esquece não, vai lá, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like, ative as notificações e nos ajude a divulgar o Evangelho. Amém, meu querido? Que Deus e Cristo possa abençoar a sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.